a base para a experiência pentecostal. Vocês pensam que o pentecostalismo é uma invencionice da nossa mente, da nossa cabeça? Não, senhores. Aquilo que é chamado de pentecostalismo clássico é porque as igrejas reformadas, elas vinham naquela tradição, sem aquela experiência de se abrir para o novo, de se abrir para o Espírito Santo. E olhe para cá, toda igreja que não se abre para o Espírito Santo envelhece a teologia dela, porque o que renova é o poder do Espírito. Quando você lê João 14, 16, 24, vamos ler rapidinho, e 14, 16, vamos analisar. Vamos 14, 26, coloca primeiro, 14, 26. 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele estava, a palavra hebraica lá em Gênesis 1, 2, é que a energia dele, a força dele, era como uma galinha nos seus ovos, não era assim? Chocando. O Espírito Santo traz o ensino de Cristo para os nossos corações, mas ele vai trazendo a energia, o poder daquele ensino em nós. Então, pode falar aí. Interessante, o papel da lei era ensinar. E o Espírito Santo veio para substituir a lei. Ele não só ensina, mas dá poder. E a lei não dá poder a ninguém. Não dá, ele vem para essa função. E aí, muito interessante, se vocês analisarem, eu falei aí 16, 8, e a outra referência é Atos 20. É Atos 20, eu só não achei, não estou lembrado do versículo. E a outra é Atos 2 primeiro. Então você tem 1 Coríntios 16, 8, você tem Atos 20, quando ele disse que iria passar o Pentecoste. Então você tem 3 vezes a palavra Pentecoste no Novo Testamento. Ok? 20 e 16. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Está falhando lá. Apressava-se, pois, para estar, se possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então veja que ele está usando a palavra aí Pentecoste. Então você tem Atos 20, 16 e 1 Coríntios 16, 8, não é isso? Pronto. Vamos lá. Aqui, vamos, pastor Aziel, e como é que eu vivo essa experiência do Pentecoste? Tem pessoas que pensam que os pentecostais, eles buscam essa experiência da cabeça deles, inventado. Tem uns que estão assim. Mas eu falei agora há pouco que o verdadeiro Pentecoste é aquele que se fundamenta na palavra. Na palavra. E aí quando você pega o paralelo entre Jesus Cristo e os apóstolos, vamos analisar. Nós falamos aqui, eu não vou explorar, porque já exploramos, Isaías 61, primeiro, 2. Jesus disse, o Espírito do Senhor está, ou seja, o Espírito Santo capacitou e ungiu Jesus para libertar, para curar, para dar vista aos cegos, como está em Lucas 4, 18. Ou seja, Jesus Cristo vem no poder do Espírito. Ele é capacitado para fazer missões no poder de quem? Do Espírito Santo. Agora vamos analisar, vamos ali rapidinho, leia Lucas 3, 22. Vamos lá, Lucas 3, 22. Lucas 3, 22. Sim. Vamos lá. 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. O 21, como é que diz? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Vamos lá, o que Jesus fez? Orando ele, o céu se abriu. O céu se abriu, não é isso? Fala aí, vê se está. Orando ele, o céu se abriu. Isso, orando ele, o céu se abriu. E lá em Atos 2, como foi que o Espírito Santo desceu? Então veja os paralelos. Como foi que o Espírito desceu em Jesus? Pela oração. E lá em Atos 2, como o Espírito veio sobre a igreja? Pela oração. Está entendendo? Vê o 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Para aí. Olha aqui. Quem gosta de criticar pentecostal é porque não tem Bíblia.
Porque você vai ver, eu estou pegando os paralelos. Se você pegar Lucas 3, 21, 22, 23, orando Jesus, o céu se abriu. E o Espírito Santo veio sobre ele. É assim? O Espírito Santo veio sobre ele. Aí quando você vai para o 22, o Pai confirma: este é o meu filho. Voz sobrenatural. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tudo. Aí quando você vai para o 4:18, que nós não vamos ler, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre, ou seja, ele ora, ele recebe o poder e depois é que ele vai pregando. Os discípulos oram, recebem o poder, falam línguas estranhas e depois é que eles... Olha o paralelo. Entendeu? Olha esse paralelo. Então observem bem, você tem um paralelo entre a experiência que Jesus vivia e a experiência dos discípulos. Vamos ver aí, 1:14, rapidinho. De Atos. Corre aí, 1:14. Atos 1:14. Isso. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. 1:5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. 16:21, do mesmo capítulo. 16:21. Capítulo 2. Capítulo 2. Isso. 16 a 21. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dias, e profetizarão. Meu Deus. Olha que nós temos aí 3 paralelos. Primeiro, o paralelo de Cristo. Depois, a igreja pega o paralelo e recebe o poder do Espírito para pregar o Evangelho. Não é assim? Só que aí Pedro diz o paralelo de Joel, né? Nos últimos dias derramarei do meu. Ele estava falando de uma profecia. E essa profecia é olha, eu estou falando que os pentecostais têm base. Vamos lá para Números 11:24. Rápido, se não me foge a memória. Mas eu creio que é. Se não for, a gente procura. Não é? Vê lá. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e o pôs em roda na tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou, tirando do espírito que estava sobre ele. Isso. E pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Eles profetizaram. Olha, já tem no Velho Testamento pessoas que recebiam o Espírito Santo de modo esporádico, porque não era todos, e e nesse versículo aí, Moisés vai também desejar. Vê aí, eu quisera quando... Ele diz para Josué. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Aí é o verso 29. 29. Eu quisera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então o desejo de Moisés vai se cumprir pela profecia de Joel em Atos 2, quando todos são tomados da voz profética. Eita, quer ver 39 de Atos 2? Vamos ver isso aí. Essa é a base nossa. Olha aqui, crentes pentecostais, não liguem para aqueles que tentam nos desprezar, aqueles que tentam nos negar. Olha o que a Bíblia diz aqui, vai. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Diz respeito a vocês. A vossos filhos. Aos vossos filhos. E a todos os que estão longe. E a todos que estão longe. E o que mais? A tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Não existe essa de cessacionismo. Primeiro, não tem um versículo na Bíblia dizendo que cessou. Eles tentam pregar 1 Coríntios 13. É a hermenêutica mais fraca daqueles que dizem que já cessou. Olha, Jesus diz assim, eu vou e vocês farão coisas maiores. Não é isso? E depois ele está dizendo aqui, essa promessa é para vós, judeus, para os vossos filhos.
os que estão longe e para tantos quanto Deus. Oh, aleluia. Eita glória. Então a base, nós temos a base, gente. Há uma base. Agora, o que nós somos contra é aquela experiência pentecostal de invencionice. Aí não tem base bíblica. Aquela experiência que eu estou sempre dizendo, aquele negócio de receber. Não, isso não tem nada a ver. Nada a ver. Aí tem irmão que diz assim, pastor Aziel, o senhor tem que entender que são as reações. Olha, nesse livro aqui tem um autor que eu achei muito importante a expressão dele. Não é do pastor Gabi, é do pastor... olha aqui, deixa eu só pegar aqui o nome dele. Muito bem. Missões no Espírito, de John York, é isso, de John York. Ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai dizer que não é para a gente confundir reação, isso é interessante, olha o que ele diz. Isso, olha aqui, ele diz assim, o batismo no Espírito Santo não deve ser confundido com emocionalismo ou reação humana diante do Espírito Santo, ou as diferentes reações, porque tem irmão que pensa que quando o irmão foi batizado, ele tem uma reação física, ele muda de semblante, ele está cheio. Ele diz que só tem duas maneiras de se provar que o crente está cheio: serviço e testemunho. Serviço e testemunho. São as duas bases. Porque tem muito irmão que diz que está cheio, que faz uma zoada, que tem um lenga-lenga, que pula e que grita e que corre, mas ele não tem nem serviço. Tem deles aí que fala língua, rodopia, mas é brigador na igreja, ela é fofoqueira na igreja, é linguaruda na igreja. Agora para pular aqui dentro, não é assim? Ixi, é um pula-pula tremendo. É isso aí. O que nós ensinamos é isso aqui. O que nós ensinamos é isso aqui. Então, vamos analisar o seguinte. Há uma base para a experiência pentecostal. E essa base está em Atos 2. E essa base está no ministério de Jesus. E essa base está na profecia de Joel 2, 28. Aí uma pessoa